Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula nós vamos começar a ver equações com duas incógnitas. Bom, então vamos começar com um problema para a gente ver como pode aparecer numa equação duas incógnitas. A soma da idade de duas irmãs, Gabriela e Fernanda, é igual a 24. E aí pergunta qual é a idade de cada uma delas. Bom, a gente não sabe qual é a idade da Gabriela, então a gente vai chamar a idade da Gabriela de x. A gente não sabe qual é a idade da Fernanda, vamos chamar de y. Será que a gente consegue representar algebricamente essa situação? Então ele fala que a soma da idade das duas irmãs é igual a 24. Então a soma, que é o resultado da adição, da idade da Gabriela com a idade da Fernanda, vai ser igual a 24. A gente representou algebricamente, já é um passo, né? Só que agora a pergunta é qual é a idade de cada uma delas? Então, será que tem como determinar exatamente qual a idade de cada uma delas? A única coisa que a gente sabe é que a soma das duas aqui, das duas idades, é 24. Mas aí tem várias possibilidades, né, para x e y. O x pode ser 10 e o y pode ser 14. O x pode ser 4, o y pode ser 20, por exemplo. Ou se não, a idade das duas pode ser 12. E aí você já percebeu que tem várias possibilidades, né, para as idades delas. Ou seja, essa equação aqui, ela é uma equação que tem várias soluções. Pode ser 10, 14, 4, 20, 12, 12, tem muitas possibilidades. Ou seja, a gente não consegue determinar exatamente, falar assim, a idade da Gabriela é tanto, a idade da Fernanda é tanto. Então tem muitas possibilidades. Então talvez a gente precise de mais algumas informações para conseguir falar exatamente qual a idade de cada uma delas. Por enquanto, a gente tem aqui um hall de opções, né? A gente tem muitas opções aqui, né? Bom, então isso aí foi para introduzir o tema. Agora nós vamos ver alguns exemplos de equações com duas incógnitas. Então, exercício 29, em cada item são dados uma equação com duas variáveis e pares ordenados. Destacar os pares ordenados que são solução de cada da equação dada. Então foi dada uma equação aqui, x mais y igual a 9. Bem parecido com a equação que a gente viu agora no probleminha, né? E aqui tem uma novidade, que é o par ordenado. Isso daqui, esses pares aqui, são chamados pares ordenados. Par, obviamente, porque são dois, e é ordenado porque tem uma ordem. O primeiro termo se refere sempre ao x e o segundo se refere sempre ao y, certo? Então, ele está sugerindo aqui para a gente, a equação é x mais y igual a 9. Essa equação tem várias soluções possíveis, muitas, infinitas, certo? E aí ele quer saber se esse par ordenado é solução da equação. Então, o que a gente vai fazer? Pega o primeiro termo, substitui no lugar do x, pega o segundo termo, substitui no lugar do y, e vê se torna a equação verdadeira. Se tornar a equação verdadeira, sim, é solução da equação. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, no lugar do x eu vou colocar 5, no lugar do y eu vou colocar 4, e aí tornou essa sentença aqui, virou essa sentença, 5 mais 4 é igual a 9. E essa é uma sentença verdadeira, ou seja, o par 5 e 4 é solução dessa equação. Vamos ver o próximo caso aqui, menos 4 e menos 5. É um parzinho ordenado, tem ordem, o primeiro é x, o segundo é y. Então, para ver se esse par ordenado é solução da equação, eu substituo x no x, y no y. E aí vai ficar menos 4 somado com menos 5 é igual a 9. E essa é uma sentença falsa, né? Se eu juntar menos 4 com menos 5, não vai dar 9 positivo, vai dar 9 negativo. Então, uma sentença falsa significa que esse par aqui não é solução dessa equação. Vamos para o próximo aqui, o par ordenado x igual a menos 3, y igual a 12. Substituindo o x no x, o y no y, teremos menos 3 e 12. A adição dos dois está dando 9. Isso aqui é uma sentença verdadeira, certo? Se eu juntar o menos 3 com 12, vai dar 9. Então, beleza, esse par ordenado é solução dessa equação aqui. E por último, o par ordenado 0 e 9 é um par ordenado. O primeiro representa o x, o segundo representa o y. Substituindo o 0 no lugar do x, o 9 no lugar do y, vai dar uma sentença verdadeira, né? 0 mais 9 é igual a 9 verdadeiro. Ou seja, esse par ordenado 0, 9 é solução dessa equação. Bom, vamos ver outros exemplos. Letra B, x menos y é igual a 8. Temos que testar cada parzinho desse para ver se é solução, certo? Pode ser que alguns sejam, outros não. A gente vai testar um por um. Então, vamos testar primeiro aqui, o 10 e 2. O 10 se refere ao x, o 2 se refere ao y. Substituindo o 10 no lugar do x, o 2 no lugar do y, apareceu a sentença 10 menos 2 é igual a 8, que é uma sentença verdadeira. Então, beleza, esse par é solução da equação. Agora, vamos para o próximo, o par 5 e menos 3. Então, substitui o 5 no lugar do x, o menos 3 no lugar do y. E aí, perceba que já tem um menos na continha, né?
com o menos do 3, então vai ficar 5 menos menos 3. E 5 menos menos 3 é a mesma coisa que 5 mais 3, né? Ó, menos menos 3 fica 5 mais 3. E 5 mais 3 é igual a 8. Então, é uma sentença verdadeira, ou seja, esse par ordenado também é solução da equação, certo? Os dois são soluções. Vamos para o próximo. Temos aqui o par ordenado menos 1 e menos 9. Substituindo o menos 1 no lugar do x, o menos 9 no lugar do y. De novo vai aparecer o menos menos 9 aqui. Vai ficar menos 1 mais 9 é igual a 8. E também é uma sentença verdadeira. Menos 1 mais 9 dá 8. Então, esse parzinho ordenado aqui é solução dessa equação. E no item B, o último par ordenado é o 2 e 6. Substituindo o 2 no lugar do x e o 6 no lugar do y, vai dar uma sentença falsa, né? 2 menos 6 não é igual a 8. 2 menos 6 é igual a menos 4. Então, uma sentença falsa, esse par ordenado não é solução dessa equação. Continuando no exercício 29, vamos resolver também o C e o D, ó, que são equaçõezinhas um pouquinho mais complexas. Ó. Na letra C eu tenho 2 vezes x mais y igual a 1. E aí eu tenho que testar cada um desses pares ordenados aqui. Ó. Então a técnica é a mesma. O primeiro aqui é um par ordenado, x e y, substitui o 0 no lugar do x, o 1 no lugar do y nessa equação. Vai ficar 2 vezes 0 mais 1 é igual a 1. 2 vezes 0 dá 0. E o 1 copia é igual a 1. 0 mais 1 é igual a 1? Sim, verdadeiro. Então, esse parzinho é solução da equação. Vamos testar o segundo, ó, é um par ordenado. O primeiro é o x, o segundo o y, sempre nessa ordem, por isso chama par ordenado. Substitui o 1 no lugar do x e o menos 1 no lugar do y. Vai ficar 2 vezes 1 mais menos 1 é igual a 1. E aí, fazendo a continha, ó, 2 vezes 1 dá 2, mais menos 1 dá menos 1, igual a 1. E é uma sentença verdadeira, afinal 2 menos 1 é igual a 1, certo? O próximo, substituindo x por 2 e o y por menos 3 e fazendo as continhas, teremos no final aqui, ó, 4 menos 3 é igual a 1, que é uma sentença verdadeira, então esse par ordenado também é solução. O próximo par ordenado é x igual a menos 3 e y igual a 7. Substituindo x por menos 3, o y por 7, fazendo as continhas, vai ficar menos 6 mais 7 é igual a 1. Que é uma sentença verdadeira também, né? Então, nesse item aqui, ó, todos os pares são solução, ó, deu certo para todo mundo aqui, certo? Bom, vamos ver a letra D, é um pouquinho mais complexo, ó, 3 vezes x menos 2 vezes y é igual a 6. Vamos testar um parzinho de cada vez. Ó. O primeiro parzinho, o x é 0, o y é menos 3. Substituindo, vai ficar 3 vezes 0, menos 2 vezes menos 3, que é igual a 6. E aí, fazendo a continha, vai ficar 0 mais 6 é igual a 6, que é verdadeiro. Então, esse par é solução da equação. O próximo parzinho é o 2 e 0. Substitui o x por 2 e o y por 0. Fazendo as continhas, vai ficar que 6 menos 0 é igual a 6, que é uma sentença verdadeira. Então, esse par é solução da equação. O próximo par, menos 2 e menos 6. Menos 2 é o x, menos 6 no y. Substituindo, teremos uma sentença verdadeira também. Menos 6 mais 12 dá 6, então esse parzinho é solução do sistema. E o último parzinho para testar, ó, x é igual a 0, y é igual a 3. Substituindo, vai ficar 3 vezes 0 menos 2 vezes 3, vai ficar 0 menos 6 é igual a 6. E a sentença é falsa, né? 0 menos 6 não é igual a 6. 0 menos 6 é igual a menos 6. Então, sentença falsa, esse parzinho não é solução do sistema. Ou seja, ele não torna essa equação uma sentença verdadeira, tá? Agora, exercício 30. Ó, em cada caso é dada uma equação com duas variáveis e também é dado o valor de uma das variáveis, determinar o valor da outra variável. Ó. Então, o que está escrito aqui? Está escrito, olha, a gente sabe que o x é 4 e a soma de x com y dá 10. Então, a pergunta é, qual que é o valor de y? Então, o que a gente tem que fazer é substituir. Ó. Eu tenho essa informação, x mais y é igual a 10, mas a gente já sabe que o x é 4. Então, é só substituir. No lugar do x, coloco 4. E aí fica 4 mais y é igual a 10. E aí resolve essa equação, ó, que dá para fazer de cabeça, né? Que número somado com 4 dá 10? Esse número é o 6, portanto, y é igual a 6. Mesma coisa no item B. Ó. Eu sei que o x é 9 e a subtração x com y, x menos y é igual a 5. Então, qual é o valor de y? Então, é só substituir o x por 9, sai o x entre o 9. 9 menos qual número dá 5? E aí, esse número só pode ser o 4, portanto, o y é igual a 4. Na letra E, o A vale menos 2 e o B é igual a 2A mais 4. Então,
é só a gente substituir o a por menos 2, vai ficar que o b é igual a 2 vezes menos 2 mais 4. Então, o b, ó, fazendo a continha, 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 4 vai dar 0, certo? Menos 4 mais 4, então o b é igual a 0. Muito parecido na letra F, ó, o b é 2 menos a, só que a gente já sabe o a é menos 5. E aí fica fácil, é só a gente fazer a continha e determinar o b, ó. Então, o b é igual a 2 menos o a, só que o a é negativo, então fica 2 menos 5, certo? E aí, isso é a mesma coisa, ó, 2 menos 5 é a mesma coisa que 2 mais 5. Portanto, b é igual a 7. Exercício 31. Dado o valor de uma variável, determine o valor da outra nos casos. Então, é bem parecido com o que a gente acabou de fazer, ó. Foi dada uma equação e foi dada uma das incógnitas também. E a gente tem que descobrir a outra. Como que a gente vai descobrir a outra? É só substituir o valor que ele deu para a gente substitui na equação aqui no lugar do x. Se ele deu o x, substitui no x. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, ó, perceba que eu tirei o x e coloquei o menos 2 no lugar. Aí vai ficar 2 vezes menos 2, menos 3y igual a menos 7. E aí resolve essa equação, ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 3y igual a menos 7. Isolando o y, soma 4 dos dois lados, vai ficar menos 3y igual a menos 3. Isolando o y, tira esse menos 3 que está multiplicando, divide por menos 3 dos dois lados, vai ficar que o y é igual a 1, positivo, certo? Agora na letra B, ó. Letra B, eu tenho 3a menos 2b igual a 5. Essa equação ela tem infinitas soluções, tem muitos valores de a e b que tornam a sentença verdadeira. Só que, se o a for menos 7, aí só tem um valor possível para o b, certo? Como que a gente vai descobrir qual que é esse valor possível? É só substituir o a pelo menos 7. Então, vai ficar 3 vezes menos 7 é igual menos 2b é igual a 5. Pronto, agora virou uma equação com uma incógnita, é só a gente resolver. 3 vezes menos 7 é menos 21. Menos 2b é igual a 5. Agora é só isolar o b nessa equação. Então, adiciona 21 dos dois lados da equação. Vai ficar menos 2b igual a 26. Isolando o b, falta tirar esse menos 2 que está multiplicando. Então, divide por menos 2, divide por menos 2. Teremos que b é igual a menos 13. Exercício 31, letra E. Ó, é a mesma coisa, né? A diferença é que agora a gente tem fração para substituir. Então, as continhas vão ficar um pouquinho mais chatas. Então, 3x menos 5y igual a 13, essa é uma equação com duas incógnitas. Então, ela tem muitas possibilidades, ela tem muitas soluções, muitos valores de x e y tornam essa equação verdadeira, certo? Bom, só que como foi dado que o x é igual a menos 2/3, só tem um valor de y que torna a sentença verdadeira quando o x é menos 2/3. Então, é o que a gente tem que descobrir. Para descobrir, a gente substitui o x pelo número que foi dado. Ó. Então, vai ficar 3 vezes menos 2/3 menos 5y é igual a 13. Agora, a gente tem que fazer a continha aqui. Ó. 3 vezes menos 2/3, ó, como é uma multiplicação, eu posso simplificar esse numerador 3 com o denominador 3. E aí vai ficar só menos 2 menos 5y é igual a 13. Agora é só isolar o y nessa equação, adiciona 2 desse lado, adiciona 2 do outro lado da equação, vai ficar menos 5y igual a 15. Para isolar o y, falta tirar o menos 5 que está multiplicando, então divide os dois lados por menos 5, teremos que y igual a menos 3. Portanto, x igual a menos 2/3 e y igual a menos 3 torna essa sentença verdadeira. Muito parecido na letra F, ó, só que agora ele deu o y. O y é igual a menos 3/5. Então, a gente tem que substituir no lugar do y, colocar o menos 3/5. Então, vai ficar menos 3x menos 10 vezes menos 3/5 é igual a menos 9. Agora, a gente tem que efetuar essa multiplicação aqui, ó. Dá para simplificar, né? O numerador com o denominador, o 10 com 5. Aqui fica 2, aqui fica 1. Ao fazer essa conta, teremos menos 3x menos 2 vezes menos 3 dá mais 6, né? Menos com menos, na multiplicação dá mais, né? Não esqueça. 2 vezes 3 dá 6. E aqui copio menos 9. Agora é só isolar o x na equação. Subtrai 6 dos dois lados da equação. Teremos menos 3x é igual a menos 15. Falta tirar o menos 3 que está multiplicando, então divide os dois lados por menos 3. Portanto, o x é igual a 5. Bom, para a gente treinar mais um pouquinho aí, ó, o 32 é muito parecido. Foi dado o valor de x,
com isso determinar o valor de y. Que agora as continhas, esses exemplos que eu peguei aqui, eles têm fração, né? As continhas ficam um pouquinho mais chatas, mas vamos lá, a gente não pode esquecer como faz continha com fração, né? Vamos lá, letra G, y igual a 3/8 de x menos 5/6. Como foi dado o x, a gente substitui o x pelo valor que foi dado, que é 2 no caso. Então vai ficar y é igual a 3/8 vezes 2, que é o valor que ele deu do x, menos 5/6. Aí isso daqui é uma multiplicação de fração, ó. Sempre dá para simplificar, sempre que der para simplificar denominador com numerador, a gente simplifica, ó. Então dá para simplificar o 8 com 2, no denominador sobra 4, no numerador sobra 1. Então essa continha vai ficar 3/4 menos 5/6. Então para a gente não esquecer, ó, como que faz essa conta? Isso aqui é uma adição de frações, né? Uma adição positiva, uma fração positiva com uma fração negativa. Para adicionar, a gente tem que igualar os denominadores. O denominador comum aqui é 12, certo? 3/4 é equivalente a 9 sobre 12 e 5/6 é equivalente a 10 sobre 12. Agora que o denominador é o mesmo, a gente consegue fazer a continha, né? 9 menos 10 dá menos 1, mantém o denominador 12. Portanto, y é igual a menos 1 sobre 12, ou menos 1/12º, tanto faz. Letra I, y é igual a 2x menos 7. E sabendo que o x, na verdade, é menos 2/3. Então, é só a gente substituir. Vai ficar que o y é igual a 2 vezes menos 2/3, que é o valor de x que ele deu para a gente, menos 7. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, perceba que não dá para simplificar. Então, a gente faz numerador com numerador, denominador com denominador. Teremos que y é igual a menos 4/3. 2 vezes 2 dá 4 e 1 vezes 3 dá 3. E aí, mais com menos dá menos. Então, essa continha aqui, essa multiplicação dá menos 4/3. O menos 7 ficou esperando o resultado, então copiei aquele menos 7. Agora, como é uma adição de duas frações negativas, a gente tem que igualar o denominador para depois conseguir adicionar. Então, o denominador comum é 3, menos 4/3 continua menos 4/3. E o menos 7, igualando o denominador, vai ficar menos 21/3. Agora que eu igualei os denominadores, é só adicionar, vai ficar menos 25/3. Né? Menos 4 com menos 21 dá menos 25. Copia o denominador 3, mantém o denominador 3, portanto o y é menos 25/3. Exercício 33. Em cada caso são dados uma equação e pares ordenados que devem ser soluções da equação dada. Completar o par ordenado para que ele seja de fato solução da equação. Então veja só, esse exercício é para resumir a aula de hoje, para a gente pegar os pontos mais importantes. Ó. Então essa equação aqui, por exemplo, é uma equação com duas incógnitas, certo? Essa equação ela tem infinitas soluções, ou seja, existem muitos valores de x e y que tornam essa equação verdadeira. Pode ser, por exemplo, x igual a 1, y igual a 11, x igual a 6, y igual a 6, x igual a 3, y igual a 9, tem muitas possibilidades, são infinitas possibilidades. Se você pensar nos negativos e nos números não inteiros, tem infinitas possibilidades, certo? Mas não é porque são infinitas soluções, quer dizer que pode ser qualquer número. São números certos para serem soluções dessa equação, certo? Bom, então nesse exercício o que é para fazer? É para a gente completar o par ordenado de forma que todos os parzinhos ordenados aqui sejam solução dessa equação. Veja só o primeiro caso. O primeiro caso é um par ordenado, o x já foi dado, o x é 4. E aí qual que tem que ser o valor de y para que o par seja a solução da equação? Então, como a soma dos dois dá 12, o y tem que valer 8. Né? 4 mais 8 dá 12, torna a sentença verdadeira. No segundo caso, ó, se o x é 6, o y tem que valer quanto para a adição da 12, para a soma da 12? Então, o y vale 6 também. No próximo aqui, ó, foi dado o valor de y é 5, e aí qual é o valor de x para esse par ordenado ser solução da equação? Então, x é 7. 7 e 5 é solução dessa equação. E por último, o parzinho ordenado x e y, se o y vale 12, para a adição da 12, para a soma da 12, o x tem que valer 0, certo? Pronto, completamos de forma que todos esses pares ordenados aqui são solução dessa equação. Agora na letra B, ó, um pouquinho diferente, né? Uma subtração. X menos y é igual a 5. Se o x é 6, que número que a gente tem que tirar do 6 para dar 5? Então, o y vale 1. Agora no próximo, ó, se o x é 10, que número que a gente tem que tirar do 10 para dar 5? Então, o y vale 5. Agora o contrário, ó, foi dado o y. Que número que eu tiro 3 para dar 5 no resultado? Então, o x tem que ser 8. E o caso mais difícil aqui ó, é porque tem um negativo, né?
Então, no lugar do y vai entrar o menos 1. Aí vai acontecer aquele caso do menos 1, que vai ficar mais 1. Então, para que número que a gente adiciona 1 para dar 5? Então, é o 4, né? 4 menos 1 é a solução dessa equação aqui, ó. A letra E é um pouquinho mais complexo, ó. Então, vamos lá, vamos fazer devagarzinho. Eu tenho o dobro de x mais y é igual a 9. Se o x é 4, qual que tem que ser o valor de y? Então, se você quiser, você pode fazer aí pequenininho um rascunhozinho, ó. Por exemplo, substitui, ó. Pega essa equação e substitui. No lugar do x, põe o 4. Então, vai ficar 2 vezes 4 mais y é igual a 9. E aí, 2 vezes 4 é 8. 8 mais y é igual a 9. Agora ficou muito mais fácil de responder, ó. Que número que somado com 8 dá 9? Então, y só pode ser 1, certo? A mesma coisa no próximo aqui, ó. O x é 6. Substitui o x por 6, vai ficar 2 vezes 6 mais y é igual a 9. Então, 12 mais y é igual a 9, fica fácil de determinar o y aqui, né? Que número que eu adiciono ao 12 para dar 9? Só pode ser o menos 3. Agora aqui é o contrário, foi dado o y, né? Então, a gente substitui, resolve do mesmo jeito. Vai ficar 2 vezes x mais 3 é igual a 9. Ou seja, o dobro de qual número somado com 3 dá 9? Então, dá para ver que é o 3 aqui, né? 2 vezes 3 dá 6, mais 3 dá 9. Então, x é igual a 3. E a mesma coisa no último, ó. 2 vezes x menos 5 é igual a 9. Que número que eu devo adicionar com menos 5 para dar 9? Então, esse número aqui, ó, tem que ser o 14, né? Tudo isso tem que ser o 14. Como é o dobro do x, então o x é 7, certo? 2 vezes 7 dá 14, adicionado com menos 5 dá 9. Beleza, pessoal?